primeira hipótese é que nós, os seres humanos, nós, homens, mulheres, tal, nós atribuímos poderes mágicos às imagens. Tem esse dado, é um dado antropológico. Não é que eles atribuíam, lá na pré-história, poderes mágicos às imagens. Nós atribuímos e continuamos atribuindo. Nós entendemos que nós associamos a imagem com seres vivos. Olha, o Gombrich, nesse manual de História da Arte, ele propõe a seguinte experiência. Olha, qual é a experiência? A experiência seria a seguinte. A gente pega uma fotografia nossa, de algum amigo, de algum parente, de alguém que a gente gosta, tal. Aí a gente pega uma tesoura. Vamos pegar uma fotografia de família, tal. Quando tinha fotografia de família, que agora não tem mais. Agora, com o aparecimento desses novos meios, ninguém mais vê fotografia. Mas quando tinha fotografia, quando as pessoas tinham fotografia, revelavam no cara da esquina e fazia álbum, e todo mundo via as fotografias e comentava. Isso no passado até bem recente, né? Porque agora ninguém vê mais, só vê na telinha, depois o cara não quer mais saber, né? Já viu tal, fica por isso mesmo. Mas se a gente pegasse uma dessas fotografias em papel e pegasse uma tesoura, veja essa experiência, Paulinho, pega uma tesoura, tal. Aí a gente vai, uma pessoa que a gente gosta, tá legal? Tem que ser uma pessoa muito próxima a gente. Nós vamos cortar a cabeça dela com uma tesoura. O que vocês acham? Hein? Vocês acham isso legal? É legal? É? Ou da gente mesmo, a gente corta, pega uma imagem da gente, corta com uma tesoura. Ou então a experiência que o Gombrich propõe, um herói contemporâneo, um atleta, um jogador, no caso específico do Brasil, um jogador de futebol, um craque, está difícil, mas vamos imaginar que haja um craque no futebol brasileiro. Então, mas é um cara que a gente gosta, que a gente curte, acha que o cara é demais, que as jogadas do cara são formidáveis, etc. Tal, e a gente tem uma grande admiração por ele. Aí nós pegamos uma imagem dele no jornal, aí nós pegamos uma agulha e vamos tocar no olho dele. O que vocês acham? O que vocês acham dessa experiência? Hein? Vocês gostam? É legal essa experiência? Ou é uma coisa que causa mal-estar? Causa mal-estar. Sabe por que é isso? É que nós atribuímos valores mágicos às imagens. Tal. Não só o homem pré-histórico. Nós podemos estender isso a ele porque nós reagimos dessa maneira. O significado religioso das imagens. Olha, algumas décadas atrás, vocês não eram nascidos, mas não faz muito tempo, um pastor protestante na televisão ali, TV, Canal 7 e tal, televisão do cara, TV Excelsior, não é isso? Canal 7 é? Canal 7, tal, que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. E tinha um pastor, era um programa de um pastor protestante, e eu acho que era o feriado aí Nossa Senhora Aparecida, que os protestantes detestam esse feriado, né? Porque o Estado no Brasil é semilaico. As pessoas ainda não descobriram que o Estado tem que ser laico. Você não pode ter crucifixo em Assembleia Legislativa, não pode ter em Tribunal Judiciário, não pode, cara, porque se for laico, você tem que tirar tudo. Teve um ministro da Justiça que tentou, o Tasso Genro, mas não conseguiu. Se o Estado é laico, não é isso, você não pode ter, evidentemente, símbolos religiosos em repartições públicas. Bom, mas o que ocorre é que parece que era um feriado de Nossa Senhora Aparecida e um pastor protestante na TV Record, né? Esse era Record o nome da TV, eu acho que eu errei, no Canal 7, ele mostrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e falou o seguinte, vejam como ela não reage, e começou a chutá-la. Ele chutou, vocês se lembram disso? Ele agride a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi uma confusão. O cara sumiu, o cara foi demitido da Record. Quer dizer, o fato dele ter chutado uma imagem era como se ele tivesse agredido a Virgem Maria, mas era uma imagem, tal. O cara não bateu em ninguém, ele bateu numa imagem. E ele dizia o seguinte, que aquela imagem era um boneco. E ele usava expressões extremamente agressivas, dizia assim, que boneco feio. Aí dava um chute, efetivamente, na Nossa Senhora Aparecida. Então, por que houve essa reação? É porque mesmo as sociedades contemporâneas atribuem valores mágicos à imagem. E eu volto àquela experiência do Gombrich, do historiador da arte, hein? A experiência da fotografia. Nós não gostamos de atuar sobre as nossas imagens fotografadas. A gente não gosta que elas sejam cortadas, não é isso? Dar uma de Jack Estripador sobre as nossas imagens, ficar cortando partes do nosso corpo, etc. Tal, a gente reage geralmente negativamente. Geralmente, quando as pessoas se separam, aí elas cortam o cara que estão do lado delas. Mas é o cara, elas não, ficam inteiras lá, né? É o cara que é jogado fora e tal. Bom, mas então,
Considerando, quer dizer, esse princípio antropológico, é que os seres humanos consideram que as fotografias, etc., como coisas vivas, nós podemos transferir lá para os homens da pré-história. Isso chama-se, esse é um recurso, é um método, é um metodós que é muito utilizado na pesquisa cultural, que se chama retrodição. Nós fazemos uma retrodição. Se nós atribuímos valores mágicos, por que que eles não atribuíram? De tal maneira que essas imagens, se nós entendemos por arte, quer dizer, esses objetos que adornam as salas, que enfeitam os espaços, que estão aí por aprazimento de nossos sentidos, desse ponto de vista, não havia arte, evidentemente, na Antiguidade. Não havia arte, não só na Antiguidade, como também na pré-história, tá legal? É possível que esses objetos, essas imagens, não só as imagens de pinturas das cavernas, pequenas esculturas feitas em pedra, marfim, etc., elas exercessem uma função específica. E quais são as hipóteses? A hipótese era o seguinte, é que essas imagens, elas não são apenas representação de animais, mas o animal propriamente dito. Quer dizer, as imagens são representação e a coisa representada. Não sei se consigo me explicar. É representação e coisa representada. Certo? E quais são aí as hipóteses? A hipótese era a seguinte, é que essas sociedades, às quais eu vou me referir, eles eram sociedades de caçadores e coletores. Quer dizer, a relação que eles tinham com a natureza era essa, quer dizer, eles viviam da caça de animais. Tal. Como é que a gente sabe disso? Sabe por esse tipo de escritura, que é uma espécie, a imagem é uma espécie de parente consanguínea da escrita, não é isso? Tal. Então, como nas paredes das cavernas eles representavam cenas de caça, e por outro lado, como que os trabalhos arqueológicos confirmam, quer dizer, os estudos sobre ossos encontrados nesses locais, esses caras viviam, sobretudo, da caça. Caça de animais, não só animais lentos, animais lentinhos assim que vão, tá, aí é fácil, não é isso? Mas de animais muito rápidos, muito poderosos e realmente muito possantes, como bisões, rinocerontes, cavalos, auroques. Os auroques são os antepassados dos bois e animais extremamente perigosos, tal, como aqueles que nós estamos vendo ali. Como eles são caçadores, é possível que a representação das imagens desses animais nas paredes das cavernas sejam consideradas um ato de caça. Então, é uma hipótese, tal, tá legal? É uma conjectura, mas ela é plausível, tá? Então, no seguinte aspecto, no momento que o cara pinta um touro frisado, por exemplo, na parede da Grota de Lascaux, é como se ele estendesse o domínio sobre o touro. Tem um touro, tal, que ele vê lá, um touro sempre escapa, efetivamente, das suas caçadas, das suas armadilhas, tal. Então, eles vão na parede da caverna, tal, e pintam justamente a feição daquele touro. É como se ele o capturasse, ele o captura por meio da imagem, tal. Então, isso é uma espécie de magia, chama-se magia da propiciação da caça. Ou então, uma outra hipótese, uma hipótese também que é relevante. Vamos supor que eles atribuíssem, o que não é absurdo, porque nós, em geral, nós atribuímos aos seres vivos alguma coisa além da sua simples existência corporal. Não é isso? Vamos supor que eles concebessem algo mais, alguma coisa a mais, além da existência corporal. Vamos supor que eles concebessem que esses animais tinham um duplo, que seria uma espécie de espírito, tá legal? Uma espécie de ânima tal. Bom, no momento que eles caçavam e matavam esses animais, esse duplo, esse espírito, ele ficaria vagando. É uma hipótese, não? Se vocês perguntarem se é certo como ouro em pó, vou dizer não, não é absolutamente, né? Mas eles podem conceber que ele ficaria vagando, quer dizer, ele perderia a sua morada, a sua residência, o corpo daquele animal, etc. Tal. Então, no momento em que eles fixam a imagem daquele animal na parede da caverna, é como se ele preservasse o corpo que era habitado por uma espécie de duplo. O que vocês acham? Uma espécie de espírito, tal. É isso. Quer dizer, aí seria uma espécie de magia
da conciliação. Você se reconcilia com um ser vivo e animado e sensível que foi morto. Tá legal? Que você capturou aí numa armadilha tal e o devorou. Então, uma espécie de magia da conciliação. Você se reconcilia com o mundo. Você mata, mas mantém efetivamente a sua aparência. Há outras hipóteses. Talvez há uma terceira hipótese, porque grande parte dessas figuras, no caso específico dessa não, porque essa aqui está no teto da caverna de Altamira, na Espanha, chama-se Cueva de Altamira, tal, e essa chama-se Sala dos Policromos, vou me referir a ela, tá legal? Mas essa pintura no teto de Altamira, chamada Capela Sistina de Altamira, ela está logo na entrada da caverna, quer dizer, eu tenho aqui um croquis da caverna de Altamira, vocês querem ver? Olha aqui, ó. Aqui na Altamira, aqui a entrada, esse primeiro vestíbulo aqui, nessa entrada, ele é inteiramente iluminado pelo sol, pela luz natural. Isso aqui era bem os caras habitavam ali durante gerações, não é? O que faz com que seja revista aquela tese que os homens pré-históricos eram caçadores e por isso eles eram nômades. Nem sempre eles eram nômades. Gerações e mais gerações viveram justamente nessa entrada, porque essa entrada ela é inteiramente, completamente inundada pela luz natural e aí tem ventilação, tá legal? E aí não há nenhuma representação artística e figurativa, nada nessa entrada. Não. Bom, se você entrar um pouquinho, você chega aqui nessa sala, chama-se sala policromada, cujo teto tem aquelas representações, mas ela está muito próxima, tá vendo? Ela está próxima da abertura. Aqui está a abertura, aqui onde os caras viviam, aqui você tem as representações, ela é muito, essa caverna ela não é muito, e aí, longa, ela tem, se não me engano, 240 metros, tal, de uma extremidade à outra. Aqui, ó, chama-se a Sala do Buraco, é La Roya, é buraco em espanhol, e aqui tem a cauda do cavalo, chama-se o rabo do cavalo, que é justamente aquele último divertículo ali, ó. Mas o que efetivamente interessa, quer dizer, as representações significativas, estão na sala policromada, na sala dos policromos, no teto da sala dos policromos, tá legal? O teto era muito baixo, em algum local, havia locais que ele media apenas 1 metro, eles tinham apenas 1,10 m de altura, tá legal? Ele era muito baixinho. Atualmente, esse teto foi rebaixado, tal, para que as pessoas possam olhar as pinturas no teto. Bom, de fato, as pessoas não podem mais olhar aquelas pinturas no teto, porque a caverna, a Cueva de Altamira está fechada. Embora os caras tenham feito uma réplica da cova, chama-se Neocueva. Não tem a Cueva de Altamira, tem uma Neocueva, que fica nesse vilarejo chamado Santa Helena del Mar. Quando você vai lá, tal, você vai na Neocueva. Mas em Altamira ainda tem uma particularidade, é que no final do dia você pega um bilhete, né, um ticket, aí observa lá, porque na Neocueva eles reproduziram as pinturas que estavam nas paredes da grota de Altamira, mas aí no final do dia é um sorteio. Aquelas pessoas que foram sorteadas em número reduzidas poderão no dia seguinte visitar a cueva verdadeira, não a Neocueva, mas no número extremamente reduzido. Agora, em Lascaux, na França, isso não ocorre mesmo, o cara não tem acesso. Lascaux, a grota de Lascaux está fechada desde 1963. 20 anos depois, os caras fizeram uma caverna em que eles reproduziram as imagens de Lascaux, mas as pessoas não têm acesso nem por meio de sorteio, nem em número reduzido, ao contrário do que ocorre em Altamira, tal, em Lascaux. Mas eu queria dizer o seguinte, com exceção da caverna de Altamira, da Cueva de Altamira, onde a sala dos policromos ela está muito próxima à entrada, mas eu vou dizer o seguinte, isso é exceção, é uma exceção. Altamira, desse ponto de vista, é exceção, tá legal? A grande parte das figuras, elas estão bem dentro da terra, bem lá no âmago da terra. Muitas vezes os caras para chegarem lá têm que se arrastarem, porque a altura é realmente reduzida, etc. Tal, tá legal? Bom, como as representações figurativas estavam no centro da Terra, estavam no âmago da Terra, é possível
que esses artistas pré-históricos, essas sociedades pré-históricas, estivessem fazendo uma relação, estivessem vinculando o âmago da terra com algum rito de fertilidade. Não sei se eu consigo me explicar, hein? Você associa, porque as divindades eram femininas, que eram as deusas da fertilidade. Há uma pequena escultura que se chama assim, pedra, que está no Museu de Viena, que chama-se a Virgem de Willendorf, né, que deve ser de 18.000 a.C. Ela é uma pequena escultura em pedra e ela tem os órgãos genitais acentuados. Bom, é porque ela deve ser a representação de uma deusa da fertilidade. É como as deusas da fertilidade são representadas por mulheres que são associadas à terra. Veja se eu consigo me explicar. É possível que haja uma associação do útero com o âmago da terra, e é por isso que as representações plásticas, essas figuras, elas estejam, com exceção da cova de Altamira, volto a dizer, com exceção da caverna de Altamira, elas estejam bem no centro da terra, bem lá no fundo, tal. Então, aí seria, no caso específico, uma espécie de magia de propiciação da fertilidade. Tá legal? No sentido de que você mata o animal, mas você mantém a sua imagem e, portanto, você mantém a disponibilidade daqueles animais para as futuras caças. Isso é uma espécie de magia propiciatória da fertilidade. Agora, isso é certo? Sem dúvida, isso é claro que não. Tal. É uma possibilidade, mesmo porque, nesse período da última glaciação, o número de animais se reduz, porque nessa região ao qual eu estou me referindo, o clima até então era semelhante ao Alasca atual. Você saca o Alasca? O Alasca, tal, aquele gelo, etc. Tal, era mais ou menos daquela maneira, tanto que tinha animais ali polares, tal, ursos, etc. Tal. E uma coisa engraçada, e também uma fauna tropical, leões, rinocerontes, tá, estavam ali, ao lado de auroques, de bisões, de cavalos, tal. Então, estavam todos ali. Com o aquecimento, é possível que muitos animais tenham perecido. E à medida que o número de animais vai escasseando, eles vão intensificando a reprodução dessas imagens, desses animais, no âmago da Terra. Tá certo? Então é isso. É como se você garantisse uma reprodução desses animais, representando a parede das cavernas. Tá legal? Mas isso, como eu disse para vocês, esse é o lado hipotético, conjuntural, do estudo dessas imagens da pré-história. Porque nós não precisamos também, para curtir essas imagens tal, e para analisá-las do ponto de vista da fatura artística tal, ter esses conhecimentos, não é isso? Imagina um arqueólogo, ele faz aí uma grande escavação e surge um objeto, só que aquele objeto está completamente desligado das civilizações ali daquela região. Não significa que aquele objeto não possa ser observado, não é isso? É claro que pode, sem dúvida alguma. Tá bom? Então, essas são as explicações conjecturais, são hipotéticas, tal, mas que são inteiramente plausíveis e possíveis. Pois bem, então, se havia, eu vou fazer uma questão, uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se essas representações plásticas estavam ligadas, estavam vinculadas a concepções mágicas de imagem, quer dizer, estavam ligadas a ritos de propiciação da caça, de conciliação, de captura, se as imagens já fossem propriamente um ato de caça, no momento que você grava a imagem como se você já efetivamente estivesse caçando, qual vai ser a característica plástica dessas representações? Eu não sei se a pergunta foi muito bem elaborada, mas é o seguinte: como serão essas representações? Se na realidade desenhar um animal é capturá-lo, qual vai ser o traço específico do ponto de vista plástico, do ponto de vista do desenho, do ponto de vista da cor dessas representações? Brilhante. Quem respondeu? Tá vendo? Olha, olha para lá. Tá? Elas terão obrigatoriamente que ser o mais realistas possível, certo? Uma arte altamente figurativa e de um naturalismo
anatômico extraordinário, um conhecimento da anatomia do corpo do animal extraordinário. É porque elas são sociedades de caçadores, tá legal? Então, o que explica o naturalismo, o realismo, o caráter figurativo dessas imagens? É possivelmente o fato delas serem consideradas mágicas. Tá legal? Então, para você capturar o animal, você tem que reproduzir tal como ele é, senão você não conseguirá estender o domínio sobre ele. Por outro lado, essa é a minha segunda pergunta e a última, é o cara que pinta essa imagem. Quer dizer, qualquer indivíduo da pré-história, qualquer indivíduo que habitava aquelas regiões, ele teria condições de retratar essas imagens? Quer dizer, é fácil pintar essas imagens no âmago da Terra? Hein? Você tem que dar a sugestão da terceira dimensão, do movimento dos animais, você tem que exprimir a anatomia dos animais. É claro que eles vão aproveitar o relevo do muro, da caverna calcária, tá legal? As reentrâncias e as saliências para justamente sugerir a terceira dimensão, dar essa sugestão de modelado e também para a representação anatômica do animal, sem dúvida. Mas qualquer um teria condições de fazer isso? Qualquer membro daquelas tribos de caçadores teria condições, conhecimentos e técnica para realizar essas imagens? Hein? É fácil pintar essas imagens? Hein? E, sobretudo, em regiões bem do âmago da Terra, tal, muitas vezes o cara, um nas costas do outro, né? Quer dizer, para pintar no teto, você pode, é evidente, que foram encontrados também escadas de madeira, mas você também podia subir nas costas do colega, tal, e ficava pintando assim como o Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina. Michelangelo depois ficou meses só olhando para o alto, de tanto que ele ficou, o tempo que ele ficou pintando lá o teto da Capela Sistina. Mas então tem que ter conhecimento, não tem? Então não se trata de trabalho de diletante, o que significa que a gente pode concluir, talvez não seja o termo, tal, mas que talvez a gente possa imaginar que o artista pré-histórico, o pintor nas cavernas, ele tenha passado por um processo de aprendizado extremamente requintado e extremamente rigoroso. Olha, isso é comprovado por uma série de plaquinhas feitas em pedras lisas de desenhos. Por que há aquelas plaquinhas, desenhos em pedras? É porque aquilo pode ser entendido como uma forma de pedagogia artística, não é isso? Porque não é qualquer cara que é capaz de pintar com aquela qualidade e tal, e com essa precisão anatômica e com esse caráter naturalista. Olha aqui, ó, essas figuras. Quer dizer, você precisa de ter, no mínimo, algum conhecimento técnico. Pois bem, olha, pessoal, a próxima semana, a semana que vem, eu vou começar a deixar esse universo das conjecturas e vou começar a me referir diretamente a essas imagens. A semana que vem eu vou falar da Cueva de Altamira, que está próximo à cidade de Santander. Vou mostrar a região ali, próximo a Santa Helena del Mar. Depois eu vou falar de uma grota que está também nessa região, mas agora no território francês, chama-se Grota de Pechmerle, e depois da Grota de Lascaux, que tem um conjunto de pinturas pré-históricas que foram encontradas em 1940, realmente formidáveis. Um dos traços, uma das características desses estudos pré-históricos é que eles estão extremamente recentes, né? Por exemplo, Lascaux, 1940, Altamira, no final do século XIX, São Raimundo Nonato, da Serra da Capivara, no Brasil, só a partir de 1970. Tá legal? Quer dizer, esses sítios pré-históricos foram encontrados aqui muito recentemente. Então, na próxima vez, na próxima aula, na próxima semana, eu vou me referir às pinturas rupestres de Altamira e aquelas que se encontram na região da Dordogne francesas. Tá bom? Então, até lá.